Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a terceira etapa do ensino médio do terceiro semestre, módulo 2, unidade 1. Goiás na República Populista, de 1945 a 1964. E aí eu trouxe essa imagem para simbolizar a questão do populismo no Brasil. De acordo pelo cientista político Weford, o populismo é o fenômeno das regiões atingidas pela intensificação do processo de urbanização. Estabelece suas raízes mais fortes em São Paulo, região de mais intenso desenvolvimento industrial no país. É, no essencial, a exaltação do poder público e é o próprio Estado colocando-se, através do líder, em contato direto com os indivíduos reunidos na massa. A massa se volta para o Estado e espera o sol ou a chuva, ou seja, entrega-se às mãos dadas aos interesses dominantes. Então, quando se fala de populismo, é isso. É justamente um fenômeno, né, que ocorre nas grandes cidades, a parte que inicia-se nas grandes cidades, segundo esse autor, nos grandes centros urbanos, e se expande para o restante do país. Inicia-se também em São Paulo e há uma forma de se expandir. É a ideia de que as autoridades utilizam-se justamente do poder político para adquirir, né, justamente esse certo populismo, né, que esse certo domínio, essa certa identificação com o eleitor, né, esse certo envolvimento com o eleitor. Vamos dar continuidade. Embora iniciada já na era Vargas, foi no período que se estende de 1945 a 64 que a política populista mais se desenvolveu, em consonância com os fenômenos da urbanização e da industrialização. Foi o período em que a população urbana ultrapassou a rural e em que o produto industrial predominou sobre o agrícola. Com o crescimento das cidades e também com o processo de industrialização do Brasil, o populismo cresceu aqui. Então, nesse período de 1944, né, de 1944 a 1964, foi um período, então, de avanço no sentido de indústria, no avanço também da urbanização. Quando se fala de urbanização, nós estamos falando de crescimento das cidades. Então, com esse fator do crescimento das cidades e com também o processo de industrialização aqui no Brasil, contribuiu justamente para o populismo. Então, esses fatores são fatores predominantes e essenciais para o populismo aqui no Brasil. São fatores que contribuíram e, além de tudo, segundo pesquisadores e estudiosos da história, foram fatores que levaram justamente esse avanço e essa predominância do populismo. Vamos dar continuidade? Lembrando que foi nesse período, né, que a população rural, a população urbana, ela justamente ultrapassou a população rural. O que significa isso? Que a população da cidade é maior do que a população do campo. É justamente nesse período que há um fortalecimento, né, além de tudo, do produto industrial, né, da indústria. Brasil e Goiás. A queda de Getúlio Vargas, o que aconteceu? Implicou também na queda de Pedro do Vico Teixeira. Mas nenhum nem outro perderam o seu prestígio. Ambos voltaram nos braços do povo nas eleições de 1950. Em 1956, no Plano Nacional, foi eleito para a presidência da República o general Euripo Gaspar Dupla e no Plano Regional, Jerônimo Coimbra Bueno. Então, com a queda, né, de Getúlio Vargas, Pedro do Vico Teixeira também teve a queda aqui no estado de Goiás. Mas, posteriormente, eles não perderam seu prestígio e foram
eleitos, né, reeleitos mais à frente, e inclusive tiveram, né, todo esse poder, esse envolvimento, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Vamos dar continuidade. Agora, né, nós vamos falar justamente sobre algumas das obras, né, civis da construção, né? Quais foram as obras? Vamos lá, engenheiro Coimbra Bueno fez obras civis na construção de Goiânia, né? Foi o primeiro governador goiano eleito pelo voto universal, né, masculino e feminino, direto em Goiás. Lutou pela transferência da capital para Brasília, né? E modernização da agropecuária, além de tudo, construção de aeroportos no interior do estado e a expansão urbana de Goiânia. José Ludovico de Almeida, né, que é chamado como Juca Ludovico, que foi de 1955 a 1959. Ele desapropriou a área do DF, criou a CELG, né, a primeira etapa de Cachoeira Dourada, criou também o Hospital das Clínicas, o Aeroporto Santa Genoveva e muitas estradas de rodagem, né, construiu várias escolas e ampliou a telefonia. Então, Juca Ludovico teve um destaque, né, no seu governo aqui no estado de Goiás, justamente por essas obras, né? A construção, justamente a questão da CELG, né, o fortalecimento da CELG, a construção do Hospital das Clínicas, a questão da expansão de Goiânia. Então, são fatores que contribuíram para o seu prestígio. Então, são alguns dos elementos, algumas das obras que marcaram o seu governo. Vamos dar continuidade. Construiu várias escolas e também o Aeroporto Santa Genoveva. Foi nesse período que foi construído o Aeroporto Santa Genoveva, que foi de 1955 a 1959. José Feliciano Ferreira, que foi de 1959 a 1961. Ele ofereceu apoio logístico à construção de Brasília, né, governador aqui de Goiás, ampliou a malha rodoviária e a rede de energia, dobrou o número de professores das escolas estaduais, iniciou a pavimentação de Goiânia e criação da Saneago, né? Então, ele criou, né, José Feliciano criou, né, justamente a Saneago, né, nesse período, que é justamente, inclusive, a empresa de saneamento aqui do estado de Goiás, no qual existe até nos dias atuais. Então, até atualmente, né, no estado de Goiás, nós temos a Saneago, que foi criada por esse governo. Além de tudo, deu suporte também para a questão da construção de Brasília e, além de tudo, pavimentou, né, algumas rodovias. Então, sim, teve um destaque, né, foi algumas obras que se destacou nesse período. Vamos dar continuidade. Iniciou a pavimentação de Goiânia Trindade, além de tudo, dobrou, né, o número de professores nas escolas, né, estaduais. E ampliou também a malha rodoviária, que é justamente as rodovias, e também a rede de energia elétrica. Mauro Borges Teixeira, que foi em 1961 até 1964. Governador Mauro Borges foi eleito pela coligação PSD-PTB e foi o primeiro a propor-se como diretriz de ação um plano de desenvolvimento econômico de Goiás, que é chamado de PDEG, mais conhecido como Plano MB, abrangendo todas as áreas: agricultura, pecuária, transportes e comunicações, energia elétrica, educação e cultura, saúde e assistência social, levantamento de recursos naturais, turismo, aperfeiçoamento e atualização das atividades do Estado. A trajetória política de Mauro Borges foi marcada pelo ludoviquismo, né, e pelo getulismo. Foi nesse período que Mauro Borges, que inclusive se destacou por esse plano de ação. Um plano de ação que envolvia diversas áreas, né? Áreas de infraestrutura para o Estado, diversas áreas que trouxe justamente um maior envolvimento, né? Uma maior infraestrutura, uma maior organização, estruturação do Estado. Então, Mauro Borges se destaca por justamente propor e por criar, por estabelecer esse plano de desenvolvimento. Vamos dar continuidade.
que envolve diversas áreas. Problemas políticos. Quais são os problemas políticos, né? Vamos lá. Crise no campo, né? A Liga das Ligas Camponesas, né? Chamada Revolta de Formoso e Trombas. Movimento da Legalidade, que é a renúncia de Jânio Quadros. Golpe militar de 1964, que a princípio, né, o MB, a princípio o MB apoia o golpe, após o AI-5 se opõe aos militares, né? Cassado em 26 de 11 de 64. Interventores, Coronel Carlos de Meira Matos, que foi de 64 até 65, e General Emílio Rodrigues Ribas Júnior, que foi de 65 até 66. Otávio Laerte Siqueira foi de 66 a 71, ex-prefeito de Goianésia, fez um governo municipalista, né? Na capital, ele foi ofuscado pela administração do prefeito Íris Rezende Machado, que remodelou Goiânia, dando-lhe feições de metrópole. Então, um dos maiores problemas, né, foi dele, né, justamente pelo fato, Otávio Laerte, justamente pelo Íris Rezende, né, que em Goiânia criou várias obras, estruturou-se, né, expandiu, né, a Goiânia se tornando, né, uma cidade metrópole, né, com características de metrópole devido aos avanços urbanos de obras, de construções, de habitação que havia, né, que ocorria aqui no município de Goiânia. Vamos dar continuidade. Fatos relevantes, quais foram eles? Vamos lá. Otávio Laerte foi o último governador eleito pelo voto direto depois da Revolução de Goiás, em Goiás. Eleito em uma eleição fortemente marcada pela vigilância militar. Edição do AI-5. Né? Além de tudo, especial atenção aos grandes produtores agropecuários, segunda etapa de Cachoeira Dourada e escolas técnicas, né? Por exemplo, colégios Costa e Silva e universitário. Vamos falar agora de Leonino Ramos Caiado, que foi de 71 para 75. Era descendente da chamada oligarquia de Caiado, né? Governou na época do presidente Emílio Médici. Como presidente gostava de estádios, né? Aqui em Goiás foi construído o chamado Serra Dourada e também o Autódromo, né? Em seu governo foi construído também o SEASA, né? E criou também o chamado Goiás Rural, expandindo a fronteira agrícola de Goiás. Então, Leonino de Ramos Caiado criou-se o estádio Serra Dourada e, além de tudo, também o Autódromo. Foi nesse período que teve também uma expansão, né, de investimento para os produtores rurais, e também projetos, né, voltados também à infraestrutura do Estado. Vamos dar continuidade. Fatos relevantes. Governou durante o milagre econômico, né, a partir, né, com a construção de Serra Dourada e do Autódromo de Goiânia, e o período de maior repressão da ditadura, né, avanços no sentido das relações capitalistas também na agricultura, e teve nesse período a chamada também Guerrilha do Araguaia. E Ari Ribeiro Valadão, que foi de 79 a 83, foi o último dos governos escolhidos, né, indiretamente pelo Planalto, né, sem compromissos sociais assumidos em campanha política. Esse governo caracterizou-se politicamente pelas lutas dos grupos e pelo choque entre executivo e legislativo. Economicamente, desenvolveu o chamado Projeto Rio Formoso. E também, quais foram os fatos relevantes? Segunda crise do petróleo, que foi chamada da década perdida, acusações de fisiologismo e corrupção, e abertura do regime militar, né? Além de tudo, projetos de Alto Paraíso e Rio Formoso, Colégio Hugo de Carvalho Ramos e atuação em prol do norte do estado. Então, foi um dos destaques desse último governador pós período, né, de transição entre o golpe militar, entre justamente o período em que foi governado pelos militares e um novo período de democracia aqui no Brasil. E é isso, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Estamos encerrando mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e até a próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!